Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça esteja convosco, todo mundo bem, como vocês estão? Graças a Deus estamos bem, a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais esse dia, pela misericórdia dEle, graças a Deus. Meus irmãos, hoje veio ao meu coração, de estar fazendo um pequeno estudo, sobre o amor de Deus. Isso é muito importante, para aqueles que têm essa vontade de uma amizade com Deus, de sentir o amor dele, de sentir a presença dele, junto com nós. Isso é muito importante. Muitos falam assim, meus irmãos, mas Deus ama todo mundo, Deus ama todas as pessoas, Muitos falam assim. Será se isso, meu irmão, procede? Será se isso é verdade? Será se o amor dele está sobre todo mundo? Sobre cada criatura? Vamos ver na palavra de Deus se isso procede, Pegue sua espada, Estou aqui já com a minha, Guerreiro, muito tempo comigo, mas desde quando aceitei Jesus, está comigo há mais de 4 anos. Então, precisamos trazer esses estudos para os momentos atuais. Por quê? Porque vai passando-se o tempo, as pessoas vão esquecendo, as pessoas vão colocando comichões nos ouvidos, E assim acaba cauterizando a sua mente, seu próprio entendimento. E assim a mente do espírito é cortada e começa a trabalhar na sua vida o seu próprio eu, O seu próprio entendimento, que é falho. Nosso entendimento é falho, porque somos homens, somos criaturas falhas e pecadoras. Mas quando o Espírito Santo desce sobre nossas vidas, automaticamente nós começamos a pensar como o Espírito pensa, porque já não vai ser mais nós que viveremos, mas Cristo que viverá em nós. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus ele é fiel, meus irmãos. Quando você é sincero, humilde, se humilha na presença dele, ele te traz revelações maravilhosas, coisas lindas que nenhum homem pode explicar. Mas ele é maravilhoso. E santo é o nome dele, porque ele é o Senhor. Amém? Irmãos, pegue sua Bíblia, pegue a palavra de Deus. Vá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Relembrando que estamos fazendo um pequeno estudo, meus irmãos. Sobre o amor de Deus. Amém? Não reparem o som exterior, que minha esposa está ouvindo uns louvor, E das crianças, que tem uma pequenina, E outra bebezinha. Graças a Deus. Vamos lá, 1 João. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 24. Aqui já diz assim, os filhos de Deus. Então, se já falou no início, aqui como na entrada do texto, diz os filhos de Deus. Então tem dois tipos de filhos. Se está dizendo os filhos de Deus, ou todo mundo será que é filho de Deus? Será se todos têm essa autonomia de ser chamado filho de Deus? Vamos ver mais para frente aqui. Era para nós ler do 1 ao 24, versículo 1 ao 24, mas
Vamos pular aqui para mais para frente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? O objetivo aqui é mostrar, né, com clareza o que o estudo está sendo refocado. Ó, vamos ler no 3, versículo 7. Diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então tem duas classes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem duas classes, meus irmãos. Vamos entender isso, tá? Que isso é muito sério, tá? Isso não é brincadeira. Muitos irmãos, muitos pastores, né, estão às vezes se contradizendo, né, no que diziam lá atrás e hoje já dizem, né, o oposto. Muitos pastores dizendo que Deus ama todos, que todos são filhos de Deus, né? Mas temos que entender que a misericórdia dele está sobre toda a terra, né? O amor dele já foi provado por cada um, né? Mas não quer dizer que ele está te amando, né? Não quer dizer que ele está te amando. Não quer dizer que ele ama o que você faz, tá entendendo? Então, eu provar meu amor por você é uma coisa, mas eu viver, né? Viver, dizer que estou te amando do jeito que você tá errado, né? A palavra não diz assim, né? Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você quiser reclamar, vai reclamar com Deus, não é comigo não. Eu só estou refletindo o que está escrito. Amém? Então, aqui já diz: nisso estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Olha, Caim era filho de Deus. Caim, ele amava Deus. Ele não amava Deus, meus irmãos, e nem era filho de Deus. Então o amor de Deus não desceu sobre ele. Por quê? Porque o seu coração estava trancado, né? O seu coração estava fechado. Quantos hoje têm fechado o coração, né? E não deixam o amor de Deus entrar, né? Quantos hoje têm fechado o coração, não deixam o amor de Deus entrar, né? Então não tem como Deus te amar. Então não tem como Deus amar todos, sendo que as pessoas não deixam, né, o amor dele vir ao seu coração. As pessoas trancam o coração, fecham o coração, né? Então não tem como Deus amar todos. Deus ama aqueles que amam a Ele. Porque aqueles que amam a Deus, deixa o amor de Deus entrar, né? O que ele disse? Ele falou isso, que estou à porta e bato, né? Em Apocalipse, né? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei eu e o meu Pai, e faremos nele morada, né? Então muitos estão com o coração fechado. Então não tem como o amor de Deus estar sobre essa pessoa. Ah, mas como que... Aí as pessoas falam assim: ah, mas como que fulano rouba, mata, né? Roubou, fez isso e aquilo, né? E não morreu, e Deus não matou ele, né? Por enquanto, meus irmãos, temos que entender que existe o bem e o mal. O mal, o diabo, ele usa as pessoas, né, até quando ele quer, né? Até quando Deus, né, permite, né? Deus permite não, até quando a pessoa permite, né? Quando a pessoa permite o diabo estar na sua vida, está te usando para fazer o que ele que bem lhe provém, né?
ele faz o mal na sua vida, né? Ele te usa para fazer o mal. Então, você já se torna filho do diabo. Você já se torna filho do maligno, né? Assim como Caim matou seu irmão. Ele era usado pelo maligno, mas Caim era usado pelo maligno, mas Abel era usado por Deus. Entendeu? Então, existe dois tipos de filhos. Não nos enganemos. Existe dois tipos de filhos. Os filhos do maligno e os filhos de Deus. Existe o bem e o mal. Existe essa guerra na terra. Enquanto tem os filhos de Deus, os servos de Deus, que deixam que Deus use as suas vidas, existe também os filhos do diabo, que eles deixam que o diabo use a sua vida para beber, alcoolizar, se drogar, se prostituir, adulterar, matar, roubar e destruir. Então, essas pessoas se tornam automaticamente, como dizem muitos líderes de terreiros, né, que são cavalos, né? Cavalo é aquele que carrega alguém. Cavalo é aquele que o homem monta em cima, né, e domina ele para onde quer que o homem que está em cima dominando siga na direção. Então, automaticamente o inimigo monta em cima de você, te usa como um cavalo. E ele fica montado no seu lombo. Por isso que Jesus falou naquela palavra, dizendo: eis que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por quê? Porque ele, meus irmãos, ele ia dar o fardo leve. Ele não monta nos seus lombos, te colocando peso. Mas ele diz que te dá um fardo leve e um jugo suave. Mas o inimigo, quando ele monta nas suas costas, nos seus ombros, ele te traz um peso, né? Tanto espiritual como material. Aflição, tristeza e angústia não saia da sua vida. E assim você se torna um homem escuro, né? Tenebroso, né? E sanguinário. E assim as pessoas se inclinam e as pessoas se deixam levar, né, para esse caminho. O caminho de trevas, de escuridão, o caminho de mentira e de engano. Onde muitos líderes estão se deixando também enganar. Muitos que começaram a obra no espírito estão terminando na carne. Meus irmãos, não façam as obras. Outra palavra que eu quero deixar, né? Foi bem esclarecida essa palavra aí? Existem dois tipos de filhos. Filhos de Deus e os filhos do diabo. Ah, mas se um filho do diabo quiser vir ser filho de Deus, então ele será adotado. Entendeu? Ele será adotado, Deus colocará ele como filho. Se ele quiser ser filho, Deus corrigirá ele, né? E vai tratar ele como filho. Se ele se arrepender das suas más obras, das suas más conversações, né? Dos seus maus costumes. Assim, Deus, ele vai começar a te tratar como filho. E não mais, né? Como um ímpio e como um homem que vive na prática do seu pecado. E assim ele vai te tratar, te lavar, te limpar, te santificar, e você será chamado Santo de Deus, né? Você será chamado Filho de Deus, né? Assim como Jesus fez, assim façamos nós também, em toda a nossa maneira de viver. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, entendam isso. O amor de Deus não permanece sobre todos, né? O amor de Deus não permanece sobre todos. Tanto que João falou que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entendam isso, né? Não vamos tampar os olhos, né? E tapar os ouvidos e ignorar essa palavra. Amém? Isso é a realidade, não tem como, né? Ou você ama um e odeia outro, ou você há de aborrecer a um e amar a outro, né? Não tem como servir a dois senhores. Assim também não tem como Deus amar o bem e o mal. Deus ama aqueles que o amam. Assim fala na sua palavra, que Ele ama e cuida daqueles que amam Ele também, né? Então precisamos ter esse amor. Um amor não de falsidade, né? Um amor de temência,
né, de verdade, de justiça. Assim, a palavra dele nos diz, né, e aquele que é justo, faça justiça ainda, né, e aquele que está sujo, suje-se ainda, né. Então, mostre que tem os sujos, que tem os limpos. Mostre que tem o santificado, né, e os injustos. Amém? Graças a Deus. Então tem duas classes. O bem e o mal existe. E ele está nas mentes dos homens e nos corações dos homens trabalhando. Tanto o bem como o mal. Assim conforme como cada um quer que ele trabalhe. Assim conforme cada um quer abrir o seu coração e deixar ele trabalhar. Aí muitos falam, se fazem de vítimas e dizem, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, né? Mas a questão é, você está se esforçando para isso? Você quer mesmo isso? É isso que você quer para a sua vida? Amém? Então, tenham esse entendimento, que quando você entrega a sua vida para Deus, não volte para trás, não olhe para trás, né? Agora segue avante, né? Porque como ele diz, que a minha alma, Deus falou, que a alma dele não se alegra com aquele que recua, com aquele que volta, que estava limpo e volta para trás, com aquele que era um porco limpo, né, e voltou para o chiqueiro, né, para se rolar na lama e na imundícia. Então, isso é o homem que ele diz, né, e como o pecado é um lamaçal de sujeira e de imundícia, né, assim eles nos representaram como porcos. Aquele porco limpinho, lavado, né? Mas aí quando ele se torna na lama, né, vira uma imundícia, vira uma sujeira, podridão. Assim, da mesma forma, somos nós. Quando voltamos para o pecado, viramos sujo, podre, né, imundos. Porque o pecado ele contamina a nossa mente, cauteriza o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Então, para nós ser filho de Deus, para nós ser amado por Deus, sejamos filhos dele. Fale no seu coração que você quer ser filho, né? Que você quer ser filho dele, né? Então, coloque isso no seu coração, tome essa decisão. É você que toma essa decisão. Amém? O diabo, ele não pode te prender, né? O diabo ele não pode te prender e dizer assim que você não pode servir a Deus. Ele não pode fazer isso, porque existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, né? Existe o livre-arbítrio, você tem a escolha. Não perca essa oportunidade, você tem a escolha hoje. Não perca essa oportunidade. Entendeu? Não perca essa oportunidade, você tem a escolha hoje. Pode ser sua última oportunidade. Amém? Então escolha Deus. Escolha servir a Ele, escolha ser filho dEle, escolha ser amado por Ele. E não ser enganado pelo diabo. Amém? Tá bem claro? Tá bem claro, meus irmãos? Então, o amor de Deus não está sobre todos, porque aquele que ama o mundo, ama a prática do pecado, o amor de Deus não está nele. Amém? Então se alguém dizer para você, Deus ama nós, Deus ama todo mundo, né? Deus ama todos, ama toda criatura, ama todos, né? Deus não ama todos. Deus ama aqueles, né, que quer compromisso com Ele, né? Que quer ser, né, filho dele. Amém? Que quer ser um pecador. Nós somos, porque tem muita gente que fala assim, nós todos somos pecadores. Irmãos, temos que entender uma coisa. Nós somos pecadores, mas porque estamos numa carne. Mas o que habita no nosso corpo, ele é santo. Entendeu? O
que habita no nosso corpo, ele é santo. Então, automaticamente, como quando nós tem uma mente, né, do espírito, ela domina o nosso corpo. Porque esse corpo ele tem que ter um dominador. Tem que ter um dominador. Ou o bem domina ou o mal domina. Entendeu? Então ela tem que ter um dominador. E quando esse dominador vem, ele santifica esse corpo, né? Então automaticamente nós paramos de praticar, né, o pecado, o engano, a mentira, porque agora nós deixou que algo mais forte que nós mesmos dominasse o nosso eu, dominasse a nossa vida e assim botasse rédeas a esse corpo que cobiça para as coisas malignas, para as coisas diabólicas. Entenderam? Então, o pecado se chama essa carne que vivemos, esse corpo, ele se chama uma carne pecaminosa. Então, muitos falam assim, todos nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, meus irmãos, quando vivemos na prática do pecado. Aí sim somos pecadores, porque nós amamos o pecado. Mas quando colocamos Cristo na nossa frente, colocamos Cristo no nosso entendimento, no nosso coração, automaticamente Cristo não deixará mais nosso corpo entrar em corrupção. Estão entendendo? Nosso corpo automaticamente não vai entrar mais na prática do pecado. Então entenda isso. Então, como eu posso dizer que somos pecadores que não pecamos mais? Pecadores que somos arrependidos do que fazíamos lá atrás. Amém? Entenderam? Então tem muita gente que não entende. Tem muita gente que fala, mas nós somos pecador. Um dia um rapaz chegou pra mim, eu sou pecador. Por isso que eu olho para essas mulheres aqui, a gente é pecador de todo jeito. Ele é até da igreja cristã do Brasil. Então ele olhando para as mulheres e falando para mim, eu sou pecador, a gente peca mesmo. Olha o tanto, né, falando, insinuando as mulheres na rua que passavam naquele momento. Eu olhei para ele, eu falei, pecador? Nós não somos pecadores, né? Que vivemos na prática do pecado. Então ele estava vivendo, né, o que a carne dele se agradava, o que o eu dele queria. Ele estava vivendo isso. E eu olhei para ele e falei, você até pode ser, meu irmão, mas nós homens que servimos a Deus de verdade, não queremos viver nessa prática, né? Somos falhos, sim. Podemos errar, podemos, meu irmão, porque estamos aprendendo. Mas voltar que vivíamos lá atrás, jamais, meu irmão. Lutemos para que tenhamos uma vida reta diante de Deus, porque Deus é Ele que vai te sustentar quando o pecado vier te assolar, quando o mal vier te assolar. É Deus que vai estar contigo. É Deus que vai te ajudar. Amém? Mas tenha compromisso com Ele, sinceridade com Ele. Seja temente, né? Não faça a obra de qualquer jeito, meus irmãos. Não faça a obra de qualquer jeito, né? Tem muitos aí hoje em dia, muitas pessoas, muitos irmãos, fazendo a obra de qualquer jeito. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês, né? Cuida primeiro da sua casa, né? E dos seus familiares, para depois você fazer a obra. Amém? O que o apóstolo está falando com isso? Ele está falando, cuida primeiro da sua casa, né? Que casa é essa? Irmão, esse corpo aqui, ó. Esse corpo é uma casa, né? Cuide da sua casa, cuide desse corpo, né? Cuidar em quê? Em que aspecto ele está falando isso? Cuidar, meus irmãos, no sentido espiritual. Lava esse corpo, purifica ele com a água que Jesus falou para aquela mulher que quando ele estava no poço ele falou, eis que te dou água viva, né? Se beber dessa água você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, jamais você terá sede. Então pega a água que Jesus vai te dar e se lava, meu irmão. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Oh, meus irmãos, Seu Jesus, o Espírito Santo está conosco. Seu Jesus Cristo está conosco, meus irmãos. Ele é fiel, justo, maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Então esse Deus, meus irmãos, é bom demais. Amém? Esse Deus é bom demais. Então, lava com essa água que Jesus vai te dar. Lava com essa água. Então, quando você cuida do seu corpo, se lavando com essa água que Jesus vai te dar, que é o Espírito Santo, quando ele descer sobre você, quando você deixar ele entrar, ele limpará esse corpo. Como, meus irmãos, como fazer isso, né? Lendo a palavra dele, consagrando a sua vida, né? Buscando as coisas do céu. Jesus falou assim: buscai primeiro as coisas do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, Deus não está te procurando. Tem muitos que hoje em dia estão procurando marido, filho, esposa, casa, carro, né? Muitos estão procurando isso hoje em dia. Mas Jesus está falando: buscai primeiro o reino dos céus. Tem irmão que nem buscou ainda, nem começou a buscar, nem se libertou, nem se cuidou, né? Nem tomou decisão e fica procurando as coisas da terra. Irmão, busca as coisas do céu. O resto Deus acrescenta. Não vai precisar nem você pedir, que Ele vai acrescentar para você. Ele vai te dar o que você necessita. Amém? Então não façam as obras de Deus, meus irmãos, desordenadamente. Não faça. Não faça, meus irmãos, não faça. Porque o peso será grande sobre você. Pode acontecer como muitos que hoje estão na rua. A maioria desses pessoal que estão na rua hoje pedindo esmola, pedindo, mendigando, a maioria, 90%, já foi servo, já foi da igreja, né? Mas um dia bambearam porque fizeram as coisas desordenadamente, fizeram as coisas sem temor, fizeram as coisas sem amor com Deus, fizeram as coisas de qualquer jeito. Meus irmãos, acorda, meus irmãos. Acorda. Deus não anda falando todo dia. Deus não anda falando. Sinais qualquer um pode fazer. Sinais qualquer um pode fazer, meus irmãos. Sinais. Expulsei demônio, expulsei. Todos aqueles que acreditam que podem fazer aquilo, faz pela fé. Não é porque eu tenho fé que eu vou ser salvo. Não é porque eu acredito que Deus existe, que eu vou ser salvo. Não é por isso que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo com a intimidade que eu tenho com Ele, com a amizade que eu tenho com Ele, com a certeza que Ele é meu amigo, que Ele é o nosso ajudador. Então é através disso, meus irmãos, não é... Tem muitos que acham que eu tenho fé, eu vou ser salvo. Eu expulso demônio, acontece sinais, eu faço milagres e isso acontece, né? Que eu vou ser salvo, né? Isso qualquer um pode fazer, meu irmão. Isso não vai salvar ninguém, né? Os sinais acontecem através da fé, né? Você acreditar, né? Então, meus irmãos, muito cuidado nos últimos dias de hoje. Estamos nos últimos tempos, muito cuidado com falsos mestres, com falsos profetas, com falsos irmãos. Muito cuidado. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar, né? Para mim foi de grande edificação essas palavras, né? Então, várias outras passagens, se vocês quiserem ler,
sobre os filhos de Deus, né? Vai estar em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 11, Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43, e Romanos capítulo 8, versículo 13 e 17. Vai estar várias passagens falando sobre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Amém? Amém, meus irmãos? Não façam, meus irmãos, a obra de Deus desordenadamente. Hoje em dia, muitas pessoas escandalizando a obra, né? Muitas pessoas escandalizando a obra de Deus, né? Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Muitos irmãos andam com mulheres que não é sua. Muitos irmãos andando entrando em casa de mulher, né? Uma mulher que não é sua, né? Entrando sozinho, né? Toma cuidado, meus irmãos. Tá errado. Tá errado. Deus não aprova isso, meus irmãos. Deus não aprova. Deus não aprova esse tipo de situação. Não entre na casa de... que hoje muitos escandalizam, irmão. Muitos hoje escandalizam, né? Então, sempre... se você é casado, varão, arruma ajudadores que sejam casados também. Se você é solteiro, arrume um companheiro que vá solteiro, mas vigiando bastante, para que não caiam em tentações, né? Tomar muito cuidado, meus irmãos, né? Arrume sempre pessoas, né? Pessoas que Deus aprovou para estar com você, né? Que Deus enviou para ajudar na seara. E Deus é fiel, Deus é justo. Não, eu sempre achei isso errado, né? Sempre achei isso errado. A questão de eu entrar sozinho na casa de uma mulher para levando a palavra, nunca gostei, né? Ou a gente resolve ali na rua, né? Que tem para resolver ali, entrega panfleto, né? Faz uma oração sem muita conversa, para não dar brecha pro diabo, né? Porque o diabo ele é astuto, mano. Ele é astuto. Tanto que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Então toma cuidado. Os filhos das trevas é prudente. Os filhos das trevas são prudentes. Ô luz forte. Glória a Deus. Os filhos das trevas são prudentes. Então, a luz não quer sair, meus irmãos. Glória a Deus. Tô tentando tirar aqui para melhorar, ó. Ela não tá saindo, não. Ai, ai. Glória a Deus. É a luz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, sempre vigiem. Não ande com a mulher que não é sua. Não ande com a mulher que não é sua. Não carregue ela, né? Eu teve vezes que minha esposa até se surpreendeu. Porque eu passei por mulheres que é conhecida da minha esposa, né? Eu passava de carro, né? E não dava carona, né? Um dia que eu estava sozinho, ela estava até de moto, nós tínhamos pegado o carro da oficina. Aí ela veio na moto e eu vim no carro. Aí eu passei por uma mulher, ela achou que eu ia parar para dar carona para a mulher. Mas eu passei direto e fui embora, entendeu? Não é minha mulher para eu estar botando dentro do carro, né? Do meu carro, onde a minha esposa se assenta comigo, né? Então a gente tem que vigiar bastante. Aí minha esposa foi e deu a carona para ela na moto. Ela até se surpreendeu. Então a gente tem que vigiar bastante, né? Amém, varão? Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E que Deus possa abençoar. Estaremos, se Deus permitir, o mais breve possível, estar dialogando novamente
sobre as coisas do reino do céu. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia.